Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Scout aqui no Prosa Santista. Hoje vamos falar de volantes, sim, hoje é nosso Scout de volantes, jogadores que eu imagino que pudessem jogar ali na posição de primeiro volante, dar um atributo, uma característica, uma qualidade muito grande ao time do Santos. E bom, eu fiz um rápido Scout, novamente consultando algumas fontes que eu sei que vocês gostam, como Henrique Farinhas, o nosso próprio Isnar Abraão, que ajuda muito a gente aqui a conseguir esses nomes também, porque muitos deles eu não lembro, sinceramente. Ele fala, às vezes alguns eu conheço, alguns eu não conheço. E, bom, eu separei em ordens aqui de quais eu mais gostaria que viessem para o Santos. Vamos usar as mesmas metodologias que a gente usou no outro vídeo. Então eu vou falar um pouco do jogador no Transfer Market, depois coloco o vídeo dele enquanto falo das características e do porquê imagino que ele possa ajudar o Santos, tudo bem? Então, bora nessa! Vou começar a falar de Martin Távora. Martin Távora, pra mim, por incrível que pareça, se tornou o cara que eu mais acredito que poderia ajudar no Santos. Culpa do Snar, tá? Mas o Távora é um cara do Sporting Cristal, que joga na primeira divisão, lá do Peru, e vai ter um valor de mercado de 600 mil euros. Então, um valor de mercado interessante, inclusive tem passagens pela seleção peruana sub-15, 17, sub-20, sub-23 e jogou 2 vezes pela seleção peruana profissional, né, principal. Ele tem 2 jogos e um cartão amarelo nesse ano, claro, só jogou 5 partidas possíveis. Ele tem 22 anos e 1,80 m, então não é um volante baixo, o famoso volante esguio, volante alto, com um corpo físico interessante. O contrato dele vai até o final de 2023. Então não é o cara que está acabando exatamente o contrato, mas não tem um valor de mercado tão alto. Então seria um cara que poderia ser interessante para o Santos. Ele pode ser classificado como meia central, ou ofensivo, ou volante. Sim, lembra um pouco os atributos de Sobral. Cara, os atributos desse cara são muito interessantes. Quando a gente fala do Távora, a gente tá falando de um cara espetacular em diversos atributos, e isso é muito interessante. Ele é um volante barra meia também, que tem como principal característica, na minha visão, o passe e a criação de jogada. Se a gente fosse pegar no famoso Fifinha, que a gente tá usando como exemplo, a gente colocaria ele como o famoso criador de passes longos, lá na altura. Os passes longos dele, o famoso passe-chave, passe final, é altíssimo. Como vocês estão vendo agora no vídeo, ele tem passes que são verdadeiros assistências. Ele bota a bola lá da volância pro atacante, bota o cara na cara do gol. É espetacular o tipo de passe que esse cara consegue fazer. Quando a gente pensa que o Búzios joga muito com lançamentos longos, pense no último jogo contra a Ferroviária, o Tavares, ele faz todo sentido. Ele seria um cara que poderia ajudar muito, né, o Távora, e poderia conseguir contribuir demais para o time. Como desarmes, ele tem desarmes muito bons também. A gente pode ver agora no vídeo que eu tô colocando agora. São desarmes bem qualificados, desarmes interessantes e mantendo muita posição dele em campo. Uma das características, inclusive, do Távora é a leitura dele de momento de jogo. Ele tem uma leitura de momento de jogo muito interessante. Ele sabe ler quando o time tem que voltar e sabe ler quando o time tem que atacar. Ele tem um posicionamento mais centralizado, mas às vezes toma um pouquinho mais pro lado esquerdo. É um cara bem interessante e que tem como essa bola de criação, essa bola longa, principal característica. Porém, além dessas grandes desarmes, desse grande posicionamento e tudo mais, a gente pode falar que o Távora ainda tem um outro ponto que é muito importante, que seria o chute. O chute do Távora é espetacular, ele tem um chute de fora da área que é muito bem colocado, que é quase um toque ali, sabe? É aquela bola colocada pra dentro do gol. Então ele chuta bem, tem um ótimo passe e uma marcação legal, boa, realmente boa, que companheria bastante a nossa marcação. Imagina que o Távora como primeiro volante daria saída de bola pro Santos, mais marcação, mais posicionamento e provavelmente seria talvez o volante mais recomendado para o estilo de jogo do Bustos. Bom, o segundo nome que eu vou falar agora é do Ceará e eu estou falando de Fernando Sobral. Fernando Sobral é o camisa 8 do Ceará e assim como o Távora ele faz quase todas as posições do meio de campo. Ele pode ser meia central, meio ofensivo como primeiro volante. Ele já jogou nos 3 do Ceará, tá gente? E bom, uma coisa interessante do Sobral é que o contrato dele encerra também no final do ano que vem. Então quem sabe tá para conversar. Bom, o Sobral ele tem como valor de mercado a avaliação de 2 milhões de euros, tá? Então custaria aí por volta de 11, 12 milhões de reais, que é justamente o que o Ceará pede pelo Sobral, gente. O Sobral nunca chegou aí para a seleção brasileira, mas várias vezes foi pedido por várias pessoas que fosse. O Sobral tem um talento muito grande com a bola. Ele tem um passe realmente bem qualificado, lançamentos interessantes, ele sabe lançar a bola com uma qualidade realmente legal. Além disso, o passe curto dele é bom, então tem uma saída de bola boa. Se você passar para o Sobral, você sabe que você não vai ter muito aperto. É um cara que sabe sair jogando sem dificuldade.
Além disso, é um volante extremamente físico. Quando vocês falam de Alisson ser forte, vocês falam de não sei quem ser forte, vocês já viram o físico do Sobral? O Sobral é um monstro. Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. E corre como se tivesse 35 pulmões. Ele lembra um pouquinho, bem ridículo vamos falar aqui, mas lembra um pouco a característica do Kanté. É o cara que volta lá na zaga pra marcar, rouba a bola, vai pro meio de campo construir, faz a jogada e ainda aparece no ataque pra finalizar. Porque o Sobral, além de tudo, tem a finalização de fora da área boa, chute bom e uma cabeçada de extremo talento. Acho que o Sobral era o nome perfeito pro Santos. Mas parece que o Santos hoje só quer mirar em um nome, né? Então você vai gastar no Biron, não pode gastar no Sobral, infelizmente. Acho que o Sobral é um cara muito bom e que deixaria o Santos num nível espetacular, cara. Eu acho que sim, o Sobral, por exemplo, um meio campo com Sobral, Sandri, Goulart, seria um meio campo muito interessante. Ou até Sobral, Zanocelo e Pirani, poderia também funcionar como esse meio de campo. Ou um meio campo com duas peças, né, como Sobral, Sandri, Zanocelo e Pirani. Pô, cara, formariam meias muito desqualificados e que eu acho que conseguiriam ter uma característica de passe muito boa pro jogo. Acho que o Sobral é um nome que o Santos precisa tanto, até porque ele daria mais vigor físico, vigor técnico. Você pode botar ele como características principais, todos os atributos mais altinhos, o pace e o físico dele lá no alto, porque é um primeiro volante que eu gosto muito, segundo volante também, terceiro, como você quiser usar o Sobral. Eu considero, inclusive, o principal jogador do Ceará no último Campeonato Brasileiro. Na minha visão, um espetacular volante. Sem outras falas. Como terceira opção, já que eu falei, né, que o Sobral o Santos não pode gastar mais, você vai gastar pro Biron. Tá aqui, ó. Você não quer gastar, Santos? Tá aqui. Felipe Augusto, gente. Felipe Augusto está sem clube. Sim, Felipe Augusto está sem clube. Foi um volante que fez muito da sua característica lá pelo Rio Ave, gente. Ele é volante, mas se vocês terem noção, ele já foi ponta esquerda. Eu nem sei onde que ele jogou de ponta esquerda, mas em algum lugar ele jogou de ponta esquerda. Como, por onde ele passou, se a gente quiser falar, nosso Felipe Augusto teve muitos jogos no Rio Ave, no Benfica, no Braga, no Damas, que foi o último time dele, né, o time da Arábia Saudita, Alanyaspor e no Valência. Sim, ele jogou no Valência, na La Liga, jogou, se não me engano, 6, 7 jogos lá na La Liga. E, bom, vamos falar um pouco então agora do Felipe Augusto. O que o Felipe Augusto tem para nos oferecer, esse volante aí de 28 anos que tá sem contrato? O Felipe Augusto é um lateral pra mim, um grande volante, tá? E primeiro volante mesmo. Acho que ele é um volante de hierarquia, um volante com um físico não tão forte, talvez, mas quanto o Sobral, mas um físico interessante. Ele tem um posicionamento bom, uma altura legal até. Faz muitos desarmes em frente da zaga, bastante desarmes mesmo. A gente pode até ver nesse vídeo que eu tô colocando agora. Ele tem muitos desarmes por baixo e um posicionamento extremamente qualificado. Ele tem um posicionamento exatamente de onde o primeiro volante tem que ficar, tá? Além disso, ele tem um passe curto muito bom. E a bola longa dele é boa também. Não é espetacular, mas é boa. Um chute de fora da área também que dá bem pro gasto. É um volante que eu acho que tem atributos de um jogador bem equilibrado, que poderia até ser meia central, ser segundo volante em outros times. Mas para primeiro volante funciona espetacularmente bem, até porque tem um poder de marcação altíssimo. Acredito que o Felipe Augusto, como sua principal característica, seja o desarme. Ele desarma muito bem, intercepta passes muito bem, tá? Além disso, eu acredito na jogada até o fim. E acredito que por isso o Felipe Augusto pode ser um dos jogadores mais interessantes para vir pro Santos. Acho que é um cara interessante, de muito posicionamento, de muita tática e de muita qualidade. Acho sim que Felipe Augusto pode reforçar o time do Santos com uma qualidade fora de sério. E tá sem contrato, então viria de graça. Pra mim, cara, trazer um William Maranhão pagando passe, tendo Felipe Augusto livre no mercado, é simplesmente inadmissível. Essa é a palavra. Por isso que eu fiquei tão revoltado, inclusive, quando o Dracena veio falar de novo de William Maranhão. Bom, vamos falar então do próximo jogador. Eu estou falando agora de Juan Esforza. Quem que é Juan Esforza? Esse cara muita gente não conhece. Era o News and Boys e é meia central barra volante, tá? Ele pode jogar como volante, pode jogar como meia central. Ele já tem seus 20 anos e já tem cidadania italiana. Inclusive isso é bem interessante, tá? Ele tá em alta no mercado, já tem 3 milhões de valor de mercado. E o contrato dele também vai até o final do ano que vem. O que a gente pode falar do nosso queridirico Juan Esforza? Bom, eu vou falar que pra mim uma das principais características do Esforza é justamente também leitura de jogo. Ele sabe bem o momento de avançar com o time, recuar com o time. Ele tem essa característica como um ponto bem importante do futebol dele. Eu acho que isso torna ele um volante bem interessante. Além disso, o
O Sforza, ele é um volante que tem como qualidade também o passe, ele sabe sair jogando com muita qualidade e tem um poder de armação muito bom. Ele arma de forma muito precisa. E eu acho que por isso ele é um volante que seria bem útil para o Santos. Ele sabe ter um passe, sabe ter uma saída dele, uma saída de jogo para o Santos muito interessante. Acho que tem um passe curto com bastante qualidade também. E um vigor físico muito bom. As inspirações, por exemplo, do Sforza, para vocês terem uma leve noção, são o Toni Kroos e o Vidal. Kroos, que já joga às vezes mais recuado, e o Vidal também, que é um cara mais recuado, mas que sobe muito, né? Então ele é muito isso, um rigor físico para descer e subir existente no jogador de 20 anos, com um potencial físico muito bom do Sforza. Acho que ele sobe e desce muito bem. Tem um passe muito qualificado, então tecnicamente também é qualificado, técnica boa, uma bela visão de jogo. E o que eu gosto mais no Sforza é que ele tem visão do amplo. Ele é um famoso jogador que consegue enxergar o jogo como um todo e não somente no limite de visão. Então, se ele encontrar, por exemplo, o nosso lateral passando livre lá na ponta, ele vai conseguir lançar. Não só lançar, como subir como um bloco com o time. Ele tem esse atributo tático que eu acho muito importante. E por isso que eu acho que o Sforza é um jogador que se destaca bastante e tem um valor de mercado tão alto. O próximo que eu vou falar, esse o Henrique Farinha fala bastante, né? O Henrique Farinha, que é o Frederico Lertora, que é o outro volante lá do Colón, tá? O Lertora tem característica também para jogar de volante, meia central, até meio ofensivo, tá? O Lertora já tem 31 anos, é italiano / argentino, e eu acho que é um outro volante que tem uma qualidade interessante, ele joga realmente mais recuado, e o que eu mais poderia ressaltar na minha visão do Lertora é posicionamento. Acho que o Lertora, ele se posiciona muito bem, ele fica justamente entre os zagueiros ali, como atributo, como característica, ele tem aquele posicionamento muito acertado de primeiro volante, de cobrir a entrada da área. E isso pra mim é a principal característica dele, posicionamento. O posicionamento dele eu acho muito interessante, porque é o posicionamento que muitos volantes às vezes não têm, sabe? Muitos volantes às vezes querem sair marcando todo mundo do meio de campo e sai do lugar que eles têm que estar, e aí sempre sai um chute de fora da área, ali do lugar que deveria estar o primeiro volante. O Lertora, inclusive, ele joga mais recuado no Colón, mas ele não precisaria, ele poderia jogar mais à frente. Isso porque ele tem um passe curto bom. Ele tem a principal característica do Lertora, na minha visão, é saída de jogo. Ele dificilmente se enrola com a bola, ele sai com a bola muito bem, então ele pega a bola dos zagueiros e sai jogando. Ele não tem dificuldade de pegar a bola na zaga e sair jogando. Numa linha de 3, isso funciona muito bem, na minha visão. Muito bem mesmo. E até porque o Lertora, ele tenta passes longos, mas ele não é tão bom. Vou colocar agora até os vídeos dele errando passes longos, porque ele erra bastante passes. Ele tenta, mas ele erra muitos passes longos. Agora, passe curto ele acerta bastante, ele dá muita dinâmica pro meio de campo. Então é aquele cara que ele vai subir junto com os volantes, passou pro lado, pegou, passou pro lado. Não é o cara que vai segurar a bola há muito tempo. Ele passa. É o cara que dá mais dinamicidade. Me lembra um pouquinho o Busquets, tá? Não que é tão bom quanto... Longe disso. Mas lembra por quê? Porque o Busquets é muito isso, né? Ele colava, por exemplo, no Xavi e no Iniesta, naquele Barcelona. Ele não fazia grandes lançamentos às vezes. Ele fazia também. Não fazia sempre todo. Ele pegava a bola, passava rápido. Ele dava dinâmica pro meio. Era fortinho, era parrudinho e roubava muita bola. O Lertora, ele rouba bastante bola. Porém, eu não coloquei ele mais à frente porque eu acho que às vezes ele precisa de mais jogadores de contenção pra garantir, tá? Como ele não é só primeiro volante, eu acho que às vezes ele não tem essa característica tão uau. Tipo, não acho que ele seja o famoso uau, maior volante da história. Por causa que às vezes ele falha um pouquinho na marcação. É mais faltoso, inclusive. Então não acho que é, tipo, espetacular, único, magnífico. É só ele, mas é um cara que tem boas qualidades, inclusive um chute de fora da área, que é bom, tá? Mas o Lertora tem uma marcação interessante, acho que sim, poderia também ser um primeiro volante a ajudar demais o Santos, principalmente comparado ao nível que a gente tem hoje. E agora eu vou falar de um volante baixo, tá? Ele não é alto, e é Ignacio Saavedra. Ignacio Saavedra. E o Saavedra, ele ficou mais famosinho, não sei quem lembra, ele ficou até famosinho no Católica. Eu não lembro com que brasileiro ele jogou, mas eu lembro que ele jogou bem. Acho que foi contra o Internacional. E ele é um volante que tinha muita imposição física, né? Ele tem apenas 1,72 m. É engraçado que em campo eu jurava que ele tinha mais. E o Saavedra, ele tá jogando, já jogou na seleção sub-17, sub-20 e sub-23 ele foi chamado, mas não jogou. Na seleção principal ele jogou 3 jogos. Pra mim, na verdade, ele é até mais interessante do que o último volante que eu falei lá do Colón. Eu gosto realmente do Saavedra. Acho que é um volante muito interessante, porque ele tem uma contenção por baixo muito boa.
Eu acho que o Saavedra, por mais que ele tenha um passe bom, uma leitura de jogo boa, ele saiba sair jogando, também sabe ser um meia central, além de volante, tá? Então, ele pode jogar um pouco mais à frente, tabelando, tem um lançamento interessante às vezes, chega na área finalizando, sabe ser aquele famoso volante muito esguio, muito rápido, tá? Cara, é um cara muito completo. Acho que ele tem como principais atributos justamente a velocidade, o físico dele, mas muito, na minha visão, a defesa. Eu gosto dos cortes dele. Ele chega com muita antecipação, ele chega cortando, ele chega interceptando, ele chega desarmando de fato. Eu, de fato, acho que o Saavedra pode ser um grande volante no Santos, tá? Eu acho que pro atributo que o Bustos procura, um cara que tem um bom passe, qualificado, tem inteligência, possa chegar na área, volte bem e dê essa contenção defensiva, o Saavedra é espetacular pra isso. De coração, eu acho que o Saavedra tem tudo pra reforçar muito o Santos se viesse. E é isso, cara. Esse é meu scout, dei 6 nomes hoje de volante. Eu acho que qualquer um dos 6 que viesse levantaria muito a força do meio de campo do Santos. E seria muito melhor que o William Maranhão. Basta procurar. Vai procurar? Eu não sei. Mas eu queria, o meu sonho é que um dia o Santos fosse profissional o suficiente para escutar o seu scout, seu departamento de inteligência e parasse de ir na mesmice, tá? Porque infelizmente é uma das coisas que complica muito o time. Bom, vamos deixar isso de lado. Peça os comentários aqui embaixo. O que vocês acham? Quais volantes vocês mais gostaram? Tem outras sugestões? Deixa aqui pra nós. Peça a curtida, a sua inscrição e seu compartilhamento de vídeo pra gente passar mais informação pras pessoas. Muito obrigado e agora eu